Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Que saudade de ouvir essa musiquinha, essa coisa tão gostosa que nos acompanha em todos estes programas do Espírito da Letra. Felizes todos por estarmos de volta, não apenas eu, mas toda esta equipe. E você já viu o nosso novo cenário? Levou um tempo para a gente poder começar, porque nós estamos cuidando disso, para não ficar sempre a mesma coisa para você, que é nosso dileto consumidor das informações do programa, e você pode se sentir também envolvido por essa beleza. Você viu que nós temos aquele cenário, você verá depois, aqui à minha direita, aquele cenário do local em que foi publicado pela primeira vez o Livro dos Espíritos, a Galeria d'Orléans, em Paris, numa representação mais antiga. E, da mesma forma, você vai acompanhar conosco os textos do novo livro, Mecanismos da Mediunidade. Você verá que esta obra, que foi publicada pela primeira vez no ano de 1960, ela já possui várias publicações e com várias capas. Você verá as capas que este livro já teve, até para você identificar na sua biblioteca, na sua estante, que você possui esse livro. Aqui você vai ver, olha, aí estão algumas das capas, a mais moderna, a mais atual é a da direita, mas você tem essas outras que também correspondem a edições anteriores. E ainda existem outras mais velhas. Eu tenho capas desse livro bem antigas, ainda no tempo em que se amarrava o cachorro com linguiça e a linguiça comia o cachorro, de tão antigas. Mas nós desejamos que você possa acompanhar, porque diferentemente do Evolução em Dois Mundos, que era bastante ligado a questões biológicas, a questões de explicação da evolução do corpo, tanto do corpo físico quanto do perispírito, com as informações médicas. Este livro, Mecanismos da Mediunidade, vai nos trazer uma outra área do saber para explicar, para dar uma comparação com o fenômeno mediúnico. E isso estará sendo feito através da física, da química, das ondulações, dos elétrons. Você vai ver que ao longo deste livro vai ser uma outra área do conhecimento humano que será explorada, e vai ser surpreendente, que nós vamos aprender coisas interessantíssimas. Vamos recordar coisas da escola, vamos recordar ensinamentos básicos da física, das ondulações, dos elétrons, tudo isso ao longo deste livro, que é muito interessante, porque ele nos ajudará a entender como que esse processo mediúnico acontece. Então, pegue o seu livro e comece já a acompanhar os comentários de Kardec, que ele faz logo no começo. O esforço de educar a gente nessa área fez com que, em todas as obras básicas, Kardec colocasse referências a essa manifestação através do contato, do intercâmbio entre os dois lados da vida, com base nesses recursos elétricos, e que agora podem ser estudados, porque na época de Kardec não havia disponibilidade de instrumental capaz de ser tão preciso, tão percussiente para chegar a esses meandros, porém, depois nós já temos. Então, acompanhe conosco o texto, você verá aqui, ó, olha lá, vai indo, você vai ver o texto aí na tela. Vamos lá. Registros de Allan Kardec. Você verá então, nas 5 obras básicas, como Kardec trata da questão da mediunidade. Vamos lá. Diz Kardec: no estado de desprendimento em que fica colocado o espírito do sonâmbulo. Sonâmbulo é aquele indivíduo que sai do corpo, no caso, sonâmbulo não natural, sonâmbulo magnético, ele sai do corpo. O sonâmbulo natural também, mas ele está se referindo a esse estado do sonâmbulo, porque ele vai citar no Livro dos Espíritos a questão onde há um estudo, um tratado sobre o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista, por isso que nós estamos referindo. Então, nesse estado em que o sonâmbulo fica colocado,
ele entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e que servem de transmissão ao pensamento como o fio elétrico. Então ele está dizendo que os fluidos, eles são como o fio elétrico que faz com que o pensamento possa ser transmitido, seja do espírito para o sonâmbulo, do sonâmbulo para o espírito, ou do sonâmbulo para o encarnado. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 455. E você verá nessa questão um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Logo a seguir, então, ele vai passar agora ao Livro dos Médiuns. Salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição. E a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se, sofrer os efeitos da imperfeição desses meios. Isso está dito no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 19. Você vê, então, que, com pouquíssimas exceções, através de meios mecânicos, o médium, ele é o alto-falante do espírito. Vamos pensar assim, né? O alto-falante. Olha aqui, ó, atrás de mim, ó, olha ali, a Galeria d'Orléans, no tempo em que o Livro dos Espíritos foi lançado, lá em Paris. Então, os médiuns, como alto-falantes, eles recebem do espírito o impulso elétrico. E eles vão emitir pelo alto-falante. Porém, quando você escuta um alto-falante, é sempre um som meio nasal, né? Alô, atenção a todos, estamos aqui. Então, a voz que o alto-falante produz não é a mesma, com toda a precisão, com toda a identidade daquele ser que está falando. Ele se vale do pensamento para fazer o impulso elétrico chegar ao médium e o médium exercer a sua potência de domínio das cordas vocais e vai ser transmitido com as imperfeições de captação do próprio médium. E ao invés de nós estarmos aqui comparando a diferença de tom de voz, nós estaremos tratando da difícil adequação 100% da ideia que foi passada, porque tem que passar pelo filtro do médium. Da mesma forma que o alto-falante, ele pode modificar em alguma medida o tom, a característica da voz que foi emitida à distância, o médium, como disse aqui o texto, ele também pode ressentir-se, sofrer com o processo de decodificação da ideia para explicá-la segundo sua capacidade. Então é natural que isso aconteça. Você vê ali no texto do Livro dos Médiuns, olha, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos por meios mecânicos que lhe estão à disposição. E a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, sofrer os efeitos da imperfeição desses meios. Seja a falta de cultura do médium, seja a dificuldade de decodificar a ideia ou de usar vocabulário correto. Porém, é normal, isso é normal, é comum acontecer. Então, estamos vendo novamente a transmissão mecânica, a transmissão elétrica do pensamento para que o espírito possa se fazer entender no mundo físico. Na sequência, nós vamos ver uma outra obra básica que fala também do processo mediúnico. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, aí está na tela. A mediunidade não é uma arte, nem é um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Portanto, a mediunidade precisa ser entendida como sendo uma associação entre o mundo invisível e o mundo visível. O médium, que na verdade esteja interessado em ser apenas ele mesmo, o agente e o paciente da mensagem, não estará sendo médium de espíritos,
Então, como nós vimos aí no texto, a mediunidade, ela é algo muito importante de ser entendida, como sendo exatamente esta união de esforços, essa receptividade. Ela não é, como você às vezes pode pensar, uma arte, um talento. E, portanto, os que fazem da mediunidade profissão para ganhar dinheiro não estão sabendo a responsabilidade que assumem. É muito comum, nos dias difíceis, que pessoas com certas faculdades que possam receber a ação dos espíritos estejam querendo ganhar dinheiro com isso, fazer negócio, e muitos fazem. Porém, nestes casos, ressentir-se-ão, olha que fala bonita, vão sofrer a influência de entidades que são ligadas ao interesse material e não ao esclarecimento da alma. Isso é muito importante. E as pessoas, às vezes, preferem correr o risco das más companhias, vibratoriamente falando, desde que ganhem algum dinheiro com isto. Mas é um compromisso muito sério. Agora vamos para a outra obra básica, que conhecemos como O Céu e o Inferno. Allan Kardec coloca na estrutura da sua construção a informação que você vai ler comigo aí, olha. Por toda parte, a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra, inunda de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Aí está, O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 3º, item 15. Em toda parte há movimento, há vida, em todos os lugares. E este movimento demonstra justamente essa grandeza que permite que em todas as regiões do cosmos exista esta troca, essa presença inteligente. Como ele fala, legiões inumeráveis de espíritos radiantes, que os olhos dos homens não conseguem enxergar, mas que aqueles que podem enxergá-lo se sentem deslumbrados ao admirarem estas almas já libertas da matéria. É algo muito interessante porque nós nos encantamos diante de algumas imagens pictóricas, em algumas telas em que os grandes autores da terra, os artistas da pintura, retratam anjos com aquela imponência, aquelas asas maravilhosas, talvez simbolicamente se demonstrando a sua superioridade, ou talvez até mesmo fisicamente existentes, não sabemos. Mas todos eles exuberantes e lindos, simples e ao mesmo tempo nobres. Imagina você poder ver todas essas grandezas, e isso como uma coisa da natureza espiritual que acontece em toda parte. Coisa linda, não é? E agora, depois de vermos estas 4 referências a esse mundo invisível, vamos para a Gênese, último livro de Kardec, publicado em vida. Ele diz o seguinte, olha: são extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes, esta ação é lenta e pede um tratamento prolongado, como é o caso do magnetismo comum, magnetismo ordinário. Doutras vezes, é rápida, como uma corrente elétrica. O processo da cura, o processo da transmissão da ação fluídica, como uma corrente elétrica. Olha que interessante, não é? Então, nestas 5 obras, você vai encontrar referências à questão da mediunidade, com base exatamente nesta energia, nesta troca, nesta polarização entre o emissor e o receptor. E agora, nós vamos começar a ver o preâmbulo ou o prefácio do Espírito Emmanuel. São 2 espíritos que vão fazer o prefácio, através do Chico Xavier, o Emmanuel, e através do Valdo Vieira, que é o outro autor,
o autor mediúnico, né? O espírito André Luiz. Eles se revezam, André Luiz se reveza entre os dois médiuns ao longo de todo o livro. Cada semana ele vai a um e emite o capítulo, na outra semana vai ao outro e assim por diante. Isso aconteceu também lá no Evolução em Dois Mundos. Acompanhe agora o texto do Emmanuel, que vai fazer um grande apanhado, e todas as citações bíblicas que Emmanuel faz estão contidas no livro Atos dos Apóstolos, a Bíblia. Na parte do Novo Testamento tem um livro de Atos, em que todas estas referências se encontram lá. Vamos então ao texto? Acompanhe comigo. Acena-nos a antiguidade terrestre com brilhantes manifestações mediúnicas a surgirem da história. É na história que nós vamos começar a ver as manifestações mediúnicas já contadas. Discípulos de Sócrates, o filósofo, referem-se com admiração e respeito a esse amigo invisível que acompanhava Sócrates constantemente, que Sócrates chama de meu daimon, ou traduzido meu demônio, mas não com a ideia de demônio negativa. Daimon é a expressão que se usava para referir-se a um ser invisível. E este ser invisível que Sócrates sempre comentava era também relatado pelos seus discípulos como sendo uma presença atuante, organizadora do pensamento, ajudando Sócrates. Reporta-se Plutarco, refere-se ele ao encontro de Bruto, certa noite, com um dos seus perseguidores desencarnados, a visitá-lo em pleno campo. Em Roma, no templo de Minerva, Pausanias, ali condenado a morrer de fome, passou a viver em espírito, com a ideia fixa na revolta em que se alucinava, aparecendo e desaparecendo aos olhos das pessoas, dos circunstantes, assombrados durante largo tempo. Virou uma alma penada. Pausanias morreu ali de fome e passou a ocupar aquele ambiente daquele templo para assombrar as pessoas que lá iam, e elas se assustavam. Continua o texto agora referindo-se à história com o imperador Nero. Sabe-se que Nero, nos últimos dias de seu reinado, se viu fora do corpo carnal, junto de Agripina e de Otávia. A primeira, sua mãe, e a segunda, sua esposa, ambas assassinadas por sua ordem, e as duas lhe anunciavam a queda no abismo. Estavam vivas. Ele havia matado o corpo, mas não havia matado a alma. E elas estavam lá. Você vai para o abismo agora. Você está no fim. Espíritos vingativos ao redor de Calígula eram tantos, que depois de lhe enterrarem os restos nos jardins de Lâmia, estes espíritos eram ali vistos frequentemente, até que eles desenterraram os restos de Calígula para incinerá-los, porque naturalmente as almas penadas que se aglomeravam sobre o corpo, primeiro vivo e depois morto, eram tantas que causavam espanto os fenômenos físicos que ocorriam ali. Então os homens que estavam tomando conta desse jardim de Lâmia resolvem arrancar os despojos de Calígula e queimá-los para não haver mais a parte física atraindo ao ódio, ao desejo de vingança. Todas essas são manifestações da mediunidade ou dos fenômenos espirituais. Todavia, onde a mediunidade atinge culminâncias é justamente no cristianismo nascente. Toda a passagem do Mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, manifestando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. E continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis
no dia de Pentecostes, quando, associadas às suas forças, combinadas às suas forças por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grande quantidade, como sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia, que é a mediunidade da fala, de xenoglossia, que é a mediunidade em línguas, em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas simultaneamente para os israelitas de procedências diversas. Desde então, os eventos mediúnicos para eles se tornaram habituais. Espíritos materializados libertavam-nos da prisão injusta. O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição das mãos. Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, pobres pessoas obsedadas, aos quais estes espíritos vampirizavam. Um homem objetivo e teimoso, quanto Saulo de Tarso, desenvolve a clarividência de um momento para outro, vê o próprio Cristo às portas de Damasco e lhe reconhece as instruções, ou lhe recolhe as instruções. E porque Saulo, embora corajoso, experimente enorme abalo moral quando vê Jesus, este Jesus, condoído, compadecido de Saulo, vai em busca de Ananias, um médium clarividente que estava na aludida cidade e ao qual o próprio Paulo de Tarso, ou Saulo, perseguiria para punir. E Jesus pede a Ananias que socorra o companheiro que estava começando a tarefa. Jesus recolhe Saulo, diz a ele: entra em Damasco e lá te será dito o que fazer. E 3 dias depois, como conta o livro Paulo e Estevão, na estalagem em que ele se encontra cego, já sem enxergar nada, ele recebe do estalajadeiro a informação de que um senhor, uma pessoa ali queria falar-lhe. E então Ananias se apresenta. É linda essa passagem do livro Paulo e Estevão e também das Escrituras. Continua Emmanuel nos traduzindo todo o fenômeno mediúnico do Novo Testamento. Não somente na casa dos apóstolos em Jerusalém, mensageiros espirituais prestam contínua assistência aos que estão semeando o Evangelho. Igualmente no lar dos cristãos em Antioquia, a mediunidade trabalha, opera serviços valiosos e incessantes. Dentre os médiuns ali reunidos, um deles, de nome Ágabo, incorpora um espírito benfeitor que realiza importante premonição. E nessa mesma igreja, vários instrumentos mediúnicos, aglutinados, reunidos, favorecem a produção da voz direta, determinando expressiva incumbência a Paulo e Barnabé. O fenômeno da voz direta é aquele em que se escuta, no plano vibratório físico, a fala do mundo espiritual de alguma entidade que produz, usando ectoplasma, uma garganta ectoplásmica, como se fosse uma garganta humana. E através desta garganta humana, ectoplásmica, plasmada pelo mundo espiritual, eles falam diretamente. Por isso que é o fenômeno da voz direta, não é através da boca do médium. Continua Emmanuel a explicar. Em Trode, uma localidade, o apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, recebe a visita de um varão, de um homem, de um espírito masculino, que vai lhe pedir a ajuda fraterna. E tanto quanto acontece hoje, os médiuns de ontem, apesar de guardarem consigo a bênção divina, experimentavam ou sofriam injustiça e perseguição. Quase por toda parte sofriam inquéritos, interrogatórios, investigações e sarcasmos e vilipêndios, desprezos e tentações. Logo no início das atividades mediúnicas que lhe dizem respeito,
vêem-se Pedro e João isolados no cárcere. Estevão é lapidado. Tiago, o filho de Zebedeu, é morto a golpes de espada. Paulo de Tarso é preso e açoitado várias vezes. A mediunidade, que prossegue brilhando entre os mártires cristãos, sacrificados nas festas circenses, não se esconde, não se oculta, não se eclipsa, ainda mesmo quando o ensinamento de Jesus passa a sofrer estagnação por impositivos de ordem política, ainda quando o poder romano assume o cristianismo como religião e, portanto, começa a bloquear todos os contatos com a espiritualidade, ainda assim a mediunidade não sofre nenhum tipo de interrupção. Apenas alguns séculos depois de que Roma toma conta da religiosidade, através inclusive do papado, vimos Francisco de Assis engrandecendo-a em luminosos acontecimentos. Martim Lutero transitando entre visões, Teresa d'Ávila em admiráveis desdobramentos, José de Copertino levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII, e Swedenborg recolhendo, afastado do corpo físico, anotações de vários planos espirituais, que depois ele próprio filtra para o conhecimento humano de acordo com as concepções da sua época. Compreendemos assim a validade permanente do esforço de André Luiz, que, servindo-se de estudos e conclusões de conceituados cientistas terrenos, tenta também aqui colaborar na elucidação dos problemas da mediunidade, cada vez mais inquietantes na vida conturbada do mundo moderno. Sem recomendar de modo algum a prática do hipnotismo em nossos templos espíritas, a ele recorre de passagem. Ao hipnotismo, André Luiz recorre de passagem para fazer mais amplamente compreendidos os múltiplos fenômenos da combinação de ondas mentais, além de, com isso, demonstrar que a força magnética é simples agente, sem ser a causa das ocorrências medianímicas, nascidas invariavelmente de espírito para espírito. Em nosso campo de ação, temos livros que consolam e restauram, medicam e alimentam, tanto quanto aqueles que propõem e concluem, argumentam e esclarecem. Nesse critério, observando essas publicações, nós surpreendemos aqui um livro que estuda. Meditemos, pois, sobre suas páginas. E aí vem Emmanuel, Uberaba, 6 de agosto de 1959. Essa é a introdução do Espírito Emmanuel. Agora nós vamos ler a introdução também escrita pelo Espírito André Luiz, o autor espiritual deste estudo. Portanto, é um livro que estuda, não é um livro que propõe, que conclui, não, é um livro que estuda. André Luiz escreve com o título Ante a Mediunidade, perante a mediunidade. Acompanhem comigo aí. Depois de um século de mediunidade, 100 anos, à luz da doutrina espírita, mediunidade que foi estudada pela doutrina espírita, então estamos vendo a doutrina espírita surgindo em 1857, e ele está escrevendo em 1959, porque é de 11 de agosto de 59, são 100 anos praticamente depois. Então, depois de um século de mediunidade à luz da doutrina espírita, com evidentes provas da sobrevivência, nas quais a abnegação dos mensageiros divinos e a tolerância de muitos sensitivos foram colocadas à prova, nós ainda temos a mediunidade ainda hoje incompreendida e ridicularizada. Os intelectuais, vinculados ao ateísmo prático, a desprezam até agora, enquanto os cientistas que a experimentam se recolhem quase todos aos palanques da metapsíquica, observando a mediunidade com reserva. Junto deles, porém, os espíritas sustentam-lhe a bandeira de trabalho e revelação, conscientes
de sua presença e significado perante a vida. Os espíritas não se recolhem ao mutismo, não se recolhem aos fenômenos psíquicos, mas tratam da mediunidade como um fato revelador que nos leva a aplicá-lo praticamente na vida, com a compreensão dos seus postulados. Continua então André Luiz. Qualificados ou taxados muitas vezes de fanáticos, os espíritas prosseguem à maneira de pioneiros, desbravando, sofrendo, ajudando e construindo, atentos aos princípios reunidos por Allan Kardec em sua codificação basilar. Alguém disse que, entre aspas, os espíritas pretenderam misturar no espiritismo ciência e religião, o que resultou em grande prejuízo para a sua parte científica. E também alguém acrescentou, acentuando que um historiador, ao analisar as ordenações de Carlos Magno, não pensa em além-túmulo, que um fisiologista, assinalando as contrações musculares de uma rã, não fala em esferas ultraterrestres, e que um químico, ao dosar o azoto ou o nitrogênio da lecitina, que é um composto químico, não se deixa impressionar por nenhuma fraseologia da sobrevivência humana. Acrescentando ainda estes intelectuais que disseram isso, que na metapsíquica é necessário proceder de igual modo, abstendo-se o pesquisador de sonhar com mundos etéreos, com mundos imateriais ou com emanações da alma, de maneira a permanecer no terra-terra, acima de qualquer teoria, para somente perguntar muito humildemente se tal fenômeno é verdadeiro, sem o propósito de desvendar os mistérios de nossas vidas passadas ou futuras. André Luiz está citando aqueles que desprezam a mediunidade e tentam resumi-la em fenômenos psicológicos ou metapsíquicos. Continua André Luiz, porém. Os espíritas, contudo, apesar do respeito que consagram à pesquisa dos sábios, não podem abrir mão do senso religioso que lhes define o trabalho. Julgam lícito reverenciá-los, aproveitando-lhes estudos e equações. Os espíritas podem pegar os estudos e as equações dos sábios, qual nos conduzimos nesta página, como estamos fazendo aqui, tanto quanto eles mesmos, os sábios, podem homenagear dos espíritas o esforço, utilizando-lhes o campo de atividade para experimentos e anotações. Consideram os espíritas que o historiador, o fisiologista e o químico podem não pensar em além-túmulo, mas não conseguem avançar desprovidos de senso moral. Porquanto o historiador sem dignidade é um veículo de imprudência. O fisiologista sem respeito para consigo próprio quase sempre se transforma em carrasco da vida humana. E o químico desalmado facilmente se converte em agente da morte, se eles não tiverem princípios morais. Se caminham atentos à mensagem das esferas espirituais, isso não quer dizer, e ele está se referindo aos espíritas aqui, se os espíritas caminham atentos às mensagens das esferas espirituais, isso não quer dizer que eles se fanatizem na visão de mundos etéreos para encantamento beatífico e esterilizante, mas para se fazerem elementos úteis na edificação do mundo melhor. Se analisam as emanações da alma, é porque desejam cooperar no aperfeiçoamento da vida espiritual no planeta, assim como na solução dos problemas do destino e da dor junto da humanidade, de modo a se esvaziarem penitenciárias e hospícios, e se algo procuram acima do terra a terra, que nós vimos lá na citação que ele já fez anteriormente, que os metapsíquicos querem manter acima desse terra a terra, se os espíritas procuram alguma coisa acima, esse algo
é a educação de si mesmos através do bem puro aos semelhantes, como que aspiram, sem pretensão, a orientar o fenômeno a serviço dos homens, para que o fenômeno mediúnico não se reduza à simples curiosidade da inteligência. Quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num reino de ondas transfiguradas, ondas transformadas em luz, em eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que estas ondas se exprimam. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecidas nas faixas da evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pelas vias do espírito. Os homens atualmente não conhecem muitas coisas ligadas às ondulações que produzem matéria, que produzem calor, que produzem energia, e que só podem nos ser contadas através das revelações do mundo espiritual. Veja como ele está deixando claro isso. Por mais que um cientista se debruce a analisar o elétron, ainda existem coisas na matéria e na energia do elétron que o homem não consegue ver, a não ser quando os espíritos podem nos ilustrar. Ele continua dizendo: prevenindo qualquer observação da crítica construtiva, lealmente declaramos haver recorrido a diversos trabalhos de divulgação científica do mundo contemporâneo. Então, André Luiz, quando escreve este livro, ele vai pesquisar os trabalhos científicos que estão difundindo essas questões no mundo contemporâneo, o contemporâneo dele, da década de 60. Ele usa, então, o trabalho de divulgação dos cientistas que estão trabalhando sobre as questões da onda, da emissão de energia, para colocá-la como uma fonte originária de orientação e comparação com os conceitos que ele vai tratar. Então, ele está declarando aí, declaramos haver recorrido a diversos trabalhos de divulgação científica do mundo contemporâneo, para tornar a substância espírita deste livro mais seguramente compreendida pela generalidade dos leitores, da mesma forma que se utiliza da estrada de todos para atingir a meta em vista, sem maiores dificuldades para os companheiros da excursão. Aliás, quanto aos apontamentos científicos humanos, é preciso reconhecer-lhes o caráter passageiro, no que se refere à definição e nomenclatura, atentos à circunstância de que a experimentação constante induz os cientistas de um século a considerar muitas vezes como superado o trabalho dos cientistas anteriores a eles, do passado. Assim, as notas dessa natureza, neste volume, obtidas naturalmente deste acervo de informações e deduções dos estudiosos da atualidade terrestre, servem aqui como vestimenta necessária, mas transitória, da explicação espírita da mediunidade, que é, no presente livro, o corpo de ideias a ser apresentado. Não podemos esquecer a obrigação de cultuar a mediunidade e purificá-la, aparelhando-nos com os recursos necessários ao conhecimento de nós mesmos. A parapsicologia nas universidades e o estudo dos mecanismos do cérebro e do sonho, do magnetismo e do pensamento nas instituições ligadas à psiquiatria e às ciências mentais, embora dirigidos em outros rumos, chegarão igualmente à verdade. Mas, antes que se integrem conscientemente no plano da redenção humana, burilemos, trabalhemos, por nossa vez, a mediunidade à luz da doutrina espírita, que revive a doutrina de Jesus, no reconhecimento de que não basta a observação dos fatos em si, mas também que se fazem indispensáveis
a disciplina e a iluminação dos ingredientes morais que os constituem, a fim de que se tornem fatores de aprimoramento e felicidade a benefício da criatura em trânsito para a realidade maior. André Luiz, Uberaba, 11 de agosto de 1959. Com isso, nós podemos ver a importância que dão os dois espíritos ao estudo. André Luiz está se referindo que ele vai, dentro da nomenclatura que os homens da sua época estavam desenvolvendo, ele vai se valer de determinados conceitos daqueles estudos para colocar como uma estrada que o homem já está trilhando e explicar, por comparação, os fenômenos da mediunidade. Não querendo com isso dizer que esses estudos são os perfeitos, são os corretos. Como ele mesmo disse, que a prática e a experiência de cientistas vai começar muitas vezes a negar aquilo que 100 anos antes eram aceitas como verdades por outros cientistas, que também tinham experimentado. Ele então está apenas dizendo, olha, eu peguei os estudos que estão fazendo, estou buscando através deles falar uma linguagem que o leitor possa compreender. Não quer dizer que eles estejam 100% certos. Enquanto isso, Emmanuel está realçando o tanto de fenômenos mediúnicos que sempre existiram ao longo de toda a história humana, e inclusive mais intensamente no cristianismo. Com base nisso tudo, eles nos preparam para entender de maneira física, de maneira elétrica, de maneira magnética, o fenômeno da mediunidade, não para simplificá-lo a isto, mas para mostrar como é importante a renovação moral da criatura, como é importante desprender-se, como é importante ativar os centros que ligam a criatura ao Criador através de um comportamento ético, que não misture dinheiro, que não misture vaidade, que não misture orgulho, como muitos inclusive estão fazendo, porque vai ser um prejuízo muito grande para eles. A energia está à disposição de todos, porém alguns a usam para aplicar choques nas pessoas, para matar animais com esse tipo de tortura, enquanto que a energia pode ser um benefício para muitos quando acende a lâmpada na escuridão, quando aquece a água para que se tome um chá ou tome um banho, quando se faz da energia aquilo que preserva o alimento na geladeira, ou que ajuda a tratar a enfermidade num bisturi elétrico. Todas estas são aplicações do mesmo princípio. Vai depender de quem está aplicando. E é isso que nós vamos estudar nesse livro. Vai ser muito bacana, hein? Na próxima semana nós vamos começar com o primeiro capítulo. Eu espero você. Obrigado pela sua audiência. Olha, avisa o povo. Olha, tem um novo livro, Mecanismos da Mediunidade. No Espírito da Letra voltou. E nós esperamos você no nosso próximo programa. Obrigado pelo seu carinho. Comece a mandar as suas mensagens, mesmo dos livros anteriores. Nós sempre ficamos muito felizes de saber que vocês estão desfrutando os ensinamentos dos Espíritos que trabalharam tanto para que a gente pudesse melhorar, né? E até o próximo Espírito da Letra. Grande abraço e muita paz.